tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui com vocês como foi minha entrevista no consulado americano lá em Recife. Bom, gente, o passo a passo você tem que marcar, você precisa se informar. Hoje eu vou focar mais aqui no na entrevista em como foi lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: se você marcar para ir fazer a entrevista 7h30, você chega lá 15 minutinhos antes, não precisa chegar assim 1 hora antes, muito tempo antes, porque você vai ser atendido no horário marcado. Se eles marcarem com você 7h30, quando for 7h30, 7h35, você já vai estar entrando no consulado. Bom, foi assim, gente. Minha entrevista foi 9h30, se não me engano. Foi umas 9h30, foi. Aí eu cheguei lá 8 horas, cheguei muito tempo antes, aí tive que ficar esperando lá no sol. A gente fica esperando do lado de fora e eles formam uma fila lá com o pessoal que vai ser entrevistado. O pessoal de 8, 8h30, 9, até chegar meu horário. Quando deu 9h30, as moças que ficam lá falaram: pessoal de 9h30, vem pra fila. Aí eu entrei lá na fila, fiquei aguardando ser chamada. Eles pegam seus documentos. Gente, é muito importante você ir com tudo certinho, sua foto. Se for mulher, a foto tem que ser mostrando as orelhas. Se for homem, tem que já ir levando as fotos. O documento, o DS, eu acho que é DS 16, gente, eu não me lembro. Eu sei que você tem que levar ele impresso e o seu agendamento. E aí você leva tudo que você tiver para comprovar o que você escreveu lá na sua ficha. É muito importante vocês comprovarem o vínculo que vocês têm aqui no Brasil. Se você trabalhar, você leva sua carteira de trabalho, você leva um máximo de informação que você conseguir, os seus contra-cheques, é muito importante. Eles querem saber se você está indo fazer, o que é que você está indo fazer lá, se você está indo visitar, se você está indo para ficar lá definitivo. E é muito importante também, gente, vocês comprovarem que vocês têm como se sustentar. Eu vi muita gente sendo reprovada lá na minha vez da entrevista porque estavam falando assim: meu pai está custeando minha viagem, eu ganhei a viagem do meu sogro. Isso significa que você não tem condições de se sustentar lá e o visto estava sendo negado. Então, olha só. Se você tiver um trabalho, se você tiver uma poupança, qualquer coisa, leve os extratos para comprovar que você tem dinheiro. Se você for fazer essa entrevista com sua família, geralmente, gente, quando é família, eles já aprovam. Iam lá famílias, mãe, pai, irmãos. Quando vai todo mundo junto, geralmente já é aprovado, porque eles sabem que estão indo mas se você for sozinho ou sozinha, leva algum comprovante que você trabalha. Bom, agora eu vou falar quando eu cheguei lá, minha entrevista como foi. Ela perguntou meu nome, apesar que ela já tinha lá a informação, mas mesmo assim ela perguntou meu nome, com o que eu trabalhava, se eu já tinha feito viagem internacional. Se você já fez alguma viagem internacional, isso conta muito para você ser aprovado, porque isso significa que você gosta de conhecer os lugares. Se você for com um grupo de viagem, é muito importante você ressaltar que está indo com grupos de viagens e também você leva lá o visto de pessoas do grupo, que já o visto de quem tiver visto já, você leva lá nos seus documentos para afirmar ainda mais o que você está falando. E é muito importante você falar a verdade, você ter convicção no que você está falando e você ter como provar aquilo que você está falando. Se você falar, eu ganho 3.000 por mês, é importante você levar uma forma, um extrato da sua conta para você confirmar que ganha aquele valor. Se você fez viagem internacional, ela me perguntou meu nome, perguntou com o que eu trabalhava, perguntou quanto eu ganhava, perguntou se eu já fiz viagem internacional, falei que já fiz, que fui para Dubai, que eu estava indo com um grupo de viagem, perguntou se eu morava, com quem que eu morava, eu falei que morava só.
E é isso, minha gente. Sejam sinceros, não precisa ficar nervoso ou nervosa, não precisa. Vai tranquilo, eu sei que tipo assim, a gente fica, eu notei que tinha muita gente nervosa lá na fila, eu fiquei também um pouquinho, mas eu fui com minha convicção, né, que eu ia falar a verdade, não ia estar mentindo, então eu fiquei muito tranquila no momento da minha entrevista e ela percebeu que ela viu, né? Gente, leva tudo que você conseguir para comprovar o que você está falando. Leva, imprime extratos, tudo que você conseguir e fique tranquilo que você vai ser aprovada assim como eu fui. E no final lá da sua entrevista você vai ter visto aprovado e rumo aos Estados Unidos. É isso, gente. Foi bem simples, foi tranquilo. Você entra no site, agenda, preenche lá com suas informações. Quando chegar lá, visto aprovado e com 7 dias chega aí na sua casa o seu visto. Ou se você for de Recife, eu não sou de Recife, né? Então eu tive que ir para lá, fiquei lá uns dias para fazer o visto. Um dia só, se você ficar lá um dia, você já resolve, que é só o dia do agendamento. Está sendo feito agora tudo em um dia. Primeiro eu ia fazer lá em Brasília, só que lá em Brasília eram 2 dias e aí o pessoal conseguiu para eu fazer em um único dia lá em Recife. Foi muito tranquilo e se tiver uma dica assim que eu possa te dar é vá tranquilo, vá com convicção e sempre, gente, fala a verdade, que é muito importante, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Um super beijo e até o próximo vídeo.